Nós vamos falar sobre direito tributário. Direito tributário é uma matéria que não é difícil. E por não ser difícil, é legal você gabaritar na sua prova. Separei 8 questões para você ver qual tem sido o perfil da banca. O que você tem que estudar? Será que é importante estudar a reforma, a emenda constitucional 132? Será que cai a lei complementar 214? Nós vamos ver tudo isso, pessoal. Sei que vocês já estão aí há um tempinho com a gente, mas aguenta mais um pouquinho. Nós temos aí perto de 1 hora, um pouquinho menos, para você acompanhar aqui Direito Tributário comigo, beleza? Deixa eu pegar aqui o passador de slide, então. Vamos lá. E aí nós vamos começar, então. Vamos à nossa primeira questão, pessoal. Tá aí na tela? Tá aí? Vamos lá? Eu vou acompanhar aqui, ó. Vocês ficam aqui comigo. Então, essa primeira questão aqui, ela é do exame 45, pessoal. Ó lá. E a gente vai fazer sempre assim, mesma dinâmica, tá bom? A gente vai fazer, ó, aqui. A gente vai, primeiro, eu mostro a questão, as alternativas, vocês têm um tempo para interagir no chat, beleza? E aí a gente vai para a resolução. Vamos lá para a tela, então, ó. Tendo ocorrido uma situação de calamidade pública no município Alfa, no final do ano de 2022, a União enviou vultosos recursos federais para enfrentar tal situação. De modo a também diminuir a carga tributária sobre a população municipal, nesse período, a União, por lei federal, aprovou uma isenção do IPTU. Pessoal, IPTU é um tributo municipal, beleza? Então, a prefeitura, não foi a prefeitura que aprovou essa isenção, beleza? Ó, uma isenção do IPTU conferida pela União, beleza? Legal? Agora veja, né, para todo o ano, ó, de 2023. O prefeito municipal estava de acordo e editou um decreto para regulamentar a forma como se daria o gozo dessa isenção. Beleza, pessoal? Legal? Então, lá, diante desse cenário, assinale a alternativa correta. E aí nós temos aí as alternativas na sua tela. Vou aqui de novo, olha lá. A referida isenção, para ser válida, deveria ter sido veiculada por lei municipal. E vamos abrir aí para o pessoal responder, né? E aí, tinha que ser por lei municipal? A União poderia dar essa isenção? Alternativa B. A União, em situação de calamidade pública, excepcionalmente fica autorizada por lei federal a conceder isenção de qualquer imposto municipal. Nós temos essa disposição, pessoal? A União pode, deixa eu voltar aqui para a tela, a União pode, por conta da calamidade pública, conceder isenção de qualquer imposto municipal. Temos base na Constituição para isso? Seguimos. Alternativa C. A União, como ente central, pode condicionar a entrega de tais recursos ao município à aceitação de que lei federal conceda isenção do imposto municipal. Ou seja, temos previsão de que o município aceite essa isenção heterônoma, que é disso que estamos falando, vinculada ao recebimento de recursos. Por fim, a alternativa D, a edição de decreto por parte do prefeito, configura a concordância do ente municipal para a concessão de tal isenção, tornando-a válida por ratificação expressa do município. E aí, estou vendo aqui no chat um monte de respostas, alternativa A. Será, pessoal, que você acompanha comigo, será que você acertou? Será que a alternativa A realmente? Será que a concessão de isenções não pode se dar por ente público diverso daquele que detém a competência tributária? É exatamente isso. Tem uma resposta aqui, alternativa D, hein? Alternativa D não, pessoal. Olha lá. A resposta é a alternativa A e o fundamento é constitucional. Olha o que eu pus lá para você, ó. Artigo 151 da Constituição Federal. Temos algumas alternativas D, um pessoal respondendo D, hein? Olha lá, e eu vou comentar D, tá? Olha lá, é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos estados, DF ou municípios. Lembrando que compete aos municípios instituir o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Vamos vir aqui na tela para a gente falar sobre a alternativa D. Olha lá, o que nós temos na alternativa D, pessoal? A edição de decreto por parte do prefeito configura a concordância do ente municipal com a concessão de tal isenção, tornando-a válida. Não há nenhum respaldo para isso. Beleza? Não existe respaldo para ratificação de isenção concedida por ente público diverso. Deixa eu vir aqui falar com você, ó. Tá aí, né?
a nossa enquete aí na tela para você. Entrou agora, mas muitos já responderam. Deixa eu te falar uma coisa, ó, vem aqui para mim na câmera 3. Ó, o poder de tributar, pessoal, tá ligado com o nosso pacto federativo. Você sabia disso? Por quê? Pessoal, para eu ter a minha autonomia garantida no pacto federativo, eu preciso ter dinheiro. Então, por isso que a concessão de isenção é só por quem tem a competência tributária. Legal? Se a União pudesse conceder isenção de tributos estaduais e municipais, a União podia interferir nos entes subnacionais. Beleza? Vamos guardar para sua prova? Só pode conceder isenção de um tributo quem pode legislar sobre esse próprio tributo. Beleza? Legal? Vou voltar aqui para a nossa tela e nós vamos para a segunda questão que eu separei para você. Questão do exame 45 também. José recebeu notificação para pagar ou impugnar o lançamento referente a determinado crédito tributário estadual dentro do prazo de 30 dias corridos, e já lembro você que, por conta da Constituição garantir o contraditório e ampla defesa em processo judicial e também administrativo, pessoal, quando recebemos uma cobrança do fisco, é obrigatório que nós possamos nos defender. Beleza? Seguimos aqui. No 20º dia do recebimento da notificação, ou seja, dentro do prazo, né, dos 30 dias, quando pretendia protocolizar impugnação administrativa contra a cobrança, verificou por meio da internet que seu nome estava no cadastro da dívida ativa estadual. Lembra quando que o nome vai para a dívida ativa? Quando o crédito é inscrito em dívida ativa? Quando termina o litígio administrativo. Beleza? Você fala, poxa, professor, então aqui está um pouquinho estranho, não tá? Porque estava no prazo para você se defender e o seu nome já foi lá para o rol dos devedores. Vamos seguir aqui. Em razão da dívida que lhe fora notificada. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. E aí vamos colocar para o pessoal a enquete aí para todo mundo poder responder. Vamos lá? Pessoal, alternativa A. Como já ocorrera previamente o lançamento tributário, a inserção do nome de José no cadastro da dívida ativa estadual era devida. Essa resposta está correta? Basta ter o lançamento para que o seu nome já conste, né, da dívida ativa? Na questão número 1, ó, estão vendo aí a enquete, né? 90% acertou. Muito bem, pessoal. Vamos ver agora da segunda questão, né? Alternativa A, então, diz que basta o lançamento tributário para que possa haver a inscrição em dívida ativa. Alternativa B, foi indevida a inserção do nome de José no cadastro da dívida ativa estadual antes do vencimento do prazo para pagamento ou impugnação. Será que é essa? Será que precisa ao menos vencer o prazo para pagamento ou impugnação para que possa haver a inscrição em dívida ativa? Alternativa C, é possível a inserção do nome de José no cadastro da dívida ativa estadual, sob condição resolutiva, vinculada ao prazo de 30 dias, ofertado para que pagasse o impugnado lançamento. Ou seja, pode haver a inscrição em dívida ativa em caráter resolutivo, ou seja, se você apresentar a sua impugnação, o seu nome é retirado, você tem uma inscrição e depois uma desinscrição, se é que isso existe, na verdade. Beleza? Será que é isso? Por fim, a alternativa D. O lançamento da dívida tributária se faz por meio do termo de inscrição em dívida ativa. O lançamento é por meio do termo de inscrição em dívida ativa? É isso? Olha lá, a razão pela qual não seria possível fazer o lançamento sem que o nome de José fosse inscrito em dívida ativa. Vamos aqui para a tela. E aí, o que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Muitas alternativas B, né, pessoal? Muitos respondendo B, respondam aí a nossa enquete. E aí, de novo, eu vou ficar satisfeito com vocês. Por quê? Nós temos entendimento do STJ exatamente nesse sentido. Olha lá, o STJ já decidiu, e aqui tem o precedente, que a inscrição em dívida ativa antes do término do prazo
para impugnação administrativa indevida, pois viola o direito de defesa do contribuinte. Não haveria nenhum sentido, pessoal, em você inscrever em dívida ativa para depois tirar a inscrição se a defesa fosse apresentada, a impugnação ao lançamento, beleza? Vem aqui para mim, ó. Deixa eu te explicar uma coisa. Vou vir aqui para a câmera 3. Ó, explicar uma coisa para você. Quando você recebe um lançamento, você tem um prazo para se defender. Nesse prazo, a exigibilidade do crédito está suspensa. E por estar suspensa a exigibilidade do crédito, você está em situação regular. Como vai escrever a dívida, né, em dívida ativa, se você está em situação regular? Beleza? Você fala, professor, e aí eu apresentei a minha defesa. O que acontece depois? Se você apresentou a sua defesa, tem que haver um julgamento para dizer se você está certo ou se você está errado, beleza? Depois vamos colocar aí as estatísticas, né? Mas pelo que eu vi aqui, todo mundo respondeu a alternativa B. E aí eu não falei para vocês que o tributário dá para a gente gabaritar, não é verdade? Vamos lá para a próxima questão, pessoal. Vou vir aqui na tela de novo. Nós vamos lá. Ó, nós vamos lá para a próxima questão. Agora uma questão do exame 44. Tomar uma aguinha aqui, senão a voz vai pro saco, né, pessoal? Vamos lá? Boa! Exame 44, questão 3. Uma sociedade empresária do setor petrolífero, adquiriu uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo, ou seja, uma plataforma de petróleo, beleza? A fim de produzir petróleo nas águas territoriais brasileiras. Essa unidade tem capacidade de se locomover pelas águas por meios motores próprios, ou seja, essa unidade é um verdadeiro veículo automotor. Um veículo que tem como se locomover, beleza? Olha que legal, hein? Saiu aí o resultado na enquete. 92% de quem respondeu a alternativa B. Parabéns, pessoal. Muito legal, hein? Vamos seguir aqui. Então, essa plataforma de petróleo, essa unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo, uma plataforma, ela é um veículo automotor, porque ela tem um meio próprio de locomoção. Vamos seguir. Razão pela qual o Estado Alfa, onde fica o domicílio da sociedade empresária, publicou, já em 2024, ou seja, após a reforma, lei estadual ordinária, estabelecendo que a propriedade de tais unidades configura fato gerador do IPVA. Então, nós estamos com um veículo automotor que é marítimo, né? Que é aquático, em via aquática, né? Na água. Será que é possível esta incidência? Vamos lá, então, essa questão é uma questão bem legal. Vamos lá. Alternativa A. Embora se trate de veículo automotor, a Constituição Federal proíbe a incidência de IPVA sobre quaisquer veículos aquáticos. É isso? Vocês já podem ir respondendo no chat, tá bom? Ó, já entrou aí a enquete, tá na tela para vocês. É a alternativa A? É vedada a incidência de IPVA sobre veículos aquáticos, ou seja, IPVA é só para veículos rodoviários? Alternativa B. O IPVA não pode incidir sobre veículo que é utilizado nas águas territoriais brasileiras, mas apenas se for utilizado em terra. Ou seja, o fato de nós termos esse veículo em águas territoriais brasileiras não é suficiente para a incidência do IPVA. Ele poderia estar em um rio dentro do Brasil, aí seria possível a incidência, mas no mar não. Será que é isso? Alternativa C. Somente por lei complementar se poderia delimitar a incidência de IPVA sobre esse tipo de unidade. Precisamos de uma lei complementar para tratar da incidência do IPVA sobre essa plataforma de petróleo? A alternativa D de dado, apesar de poder ser classificada como veículo automotor, o IPVA não incidirá por exceção constitucional. E aí eu vou acompanhar aqui no chat com você. Estou vendo, nós temos resposta alternativa B, temos alternativa D. E aí? Vamos relembrar um pouquinho esse tema, que é um tema importante, e eu já te deixo uma dica aqui. Você está aí comigo? Ó, se você quer ir bem em tributário na prova da OAB, você tem que conhecer a reforma tributária, beleza? Você anotou aí?
Mas reforma aqui que eu estou falando, emenda constitucional 132. Não temos questão da lei complementar 214, muito menos da 227, que acabou de sair, que são relativas à regulamentação da reforma, mas as mudanças constitucionais, a emenda constitucional número 132, estamos tendo questões em todas as provas da OAB relativas à reforma, e aqui é um caso desse. Vamos lembrar? O Supremo entendia que IPVA, pessoal, era só para veículo rodoviário, beleza? Vocês continuam respondendo aí. Era só para veículo rodoviário. O Supremo tem jurisprudência nesse sentido. Então, antes da reforma, não tinha tributação sobre avião, não tinha tributação sobre jet ski, sobre barcos, não tinha tributação de IPVA. Com a reforma tributária, com a emenda constitucional número 132, pessoal, se alterou esse quadro e agora, expressamente, o IPVA pode incidir sobre veículos automotores por qualquer meio. Pode ser aéreo, pode ser aquático, pode ser lacustre, pode ser rodoviário, pode ser inclusive marítimo. Você fala, então, professor, aqui pode ter IPVA, porque é uma plataforma de petróleo, é um veículo automotor. Sim, mas a Constituição Federal, a emenda 132, expressamente excluiu as plataformas de petróleo da possibilidade de incidência do IPVA. Foi concedida uma nova imunidade, se ampliou o campo de incidência do IPVA e na mesma emenda constitucional, se criou uma imunidade. Vamos lá para o nosso material de novo, para a gente ver qual é a resposta correta? Tá aí, ó, resposta correta, alternativa D de dado. Olha lá, apesar de poder ser classificado como veículo automotor, e é mesmo porque se locomove por força própria, o IPVA não incidirá por exceção constitucional. E aqui eu coloquei para você o texto da Constituição, já com a redação da emenda constitucional número 132, da reforma. Olha lá comigo. Compete aos estados, DF e ao DF, instituir imposto sobre propriedade de veículos automotores. Aí presta atenção na reforma. Olha lá o que mudou. O imposto incidirá sobre propriedade de veículos automotores terrestres, rodoviários, mas também aquáticos e aéreos, mas ao ampliar a competência do IPVA para esses outros meios de locomoção, né? A própria Constituição, a emenda 132, conferiu imunidade. E aqui está a imunidade que nos interessa. Olha lá, são imunes ao IPVA as plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividades econômicas em águas territoriais e na zona econômica exclusiva, ó, aqui em águas territoriais, ó, territoriais brasileiras, e na zona econômica exclusiva, e embarcações que tenham essa mesma finalidade principal. Vem aqui comigo, então. Então, veja uma coisa, você precisa conhecer a emenda constitucional número 132, beleza? Ficou o recado para você? Você viu que está caindo na prova? A emenda, pessoal, hoje é o ponto mais importante em direito tributário para a sua primeira fase da OAB. Beleza? Legal? Vamos lá para o nosso material, vamos para a quarta questão de direito tributário que eu separei para você, né? Aquelas questões mais importantes. Vamos ver a estatística? Vamos colocar na tela para ver como que foi? Eu acho que até já foi, né? Acho que passou aqui por mim, né? Tô vendo aqui um restinho dela, B 14%, A 7%, várias respostas, alternativa D. A resposta correta é a alternativa D mesmo. Vamos lá então para a quarta questão do exame 44, tratando de imunidade religiosa dos templos de qualquer culto, e já te dou uma dica. Essa questão aqui também está relacionada com a reforma tributária. Fala, professor, está caindo tanto assim a reforma? Tá sim, pessoal. Vamos lá? Olha lá, a entidade religiosa ABC requereu o reconhecimento da imunidade de IPTU do imóvel em que realizava seus cultos, bem como do edifício ao lado. Perceba, então, do imóvel em que realizado os seus cultos. Então, aqui eu tenho um templo de qualquer natureza, beleza, né? Que é o próprio imóvel para finalidade religiosa, bem como do edifício ao lado, que servia de moradia para seus ministros religiosos e suas famílias. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome desse edifício ao lado? Deixa eu puxar aqui. Isso aqui se chama, pessoal, Casa
paroquial. Beleza? Então aqui a igreja está querendo imunidade tanto para o templo de qualquer culto, quanto para a casa paroquial. Vamos seguir no enunciado. O município Alfa negou parcialmente tal reconhecimento, afirmando que, embora os imóveis fossem registrados em nome da entidade, ABC, possuíam matrículas distintas no registro de imóveis, falando que são 2 imóveis, um é templo de qualquer culto e o outro não é. O outro é apenas uma casa paroquial. Beleza. Dessa forma, o município reconheceu apenas o imóvel em que realizava os seus cultos, né? Seria contemplado com a imunidade tributária reconhecida pela Constituição. Surpreendida, a entidade religiosa ABC procurou você, como advogado, para questionar essa decisão. Assinale a opção que apresenta corretamente a sua orientação para o caso. E aí, pessoal? E aí, hein? A imunidade tributária, nesse caso, ó, vem aqui para mim aqui na tela, ó. A imunidade tributária, ela é do templo de qualquer culto apenas, ou ela alcança também a casa paroquial, que não tem o culto sendo realizado na casa paroquial, mas a casa paroquial, ela está vinculada às atividades religiosas, beleza? E aí nós vamos ver exatamente como isso está na reforma tributária. Vamos às questões primeiro, eu quero de novo aí a enquete, né, para o pessoal poder responder aqui comigo. Vamos lá? Olha lá, a entidade deve escolher, a enquete está no ar, ó, respondam aí. A entidade deve escolher sobre qual imóvel deve recair a imunidade. Ou seja, ó, uma vez que as imunidades têm matrícula distinta, a unidade tem que escolher, ela quer imunidade para o templo religioso ou ela quer imunidade para a casa paroquial. É isso que a Constituição acaba estabelecendo, essa ideia de que a imunidade de entidade religiosa é apenas para um imóvel? É isso que está na Constituição? Alternativa B. O imóvel que tem como função precípua a realização dos cultos fará jus à imunidade do IPTU, já que os imóveis apresentam duplicidade de matrículas. Ou seja, o imóvel, esse que tem a função precípua dos cultos, esse faz jus à imunidade. O outro, a casa paroquial, não. Alternativa C. A imunidade tributária religiosa do IPTU beneficia o imóvel em que se realiza o culto e todos os imóveis afetos à sua finalidade essencial, ainda que os imóveis tenham matrículas distintas. O que está dizendo aqui? Que a imunidade não é apenas do templo de qualquer culto, a imunidade é da entidade religiosa, e quando a entidade religiosa está exercendo a sua atividade típica, que a entidade religiosa pode ter imunidade em mais de um imóvel, inclusive para eventual casa paroquial. Será que é isso? Estou vendo várias respostas na alternativa C. Alternativa D. Para que os imóveis pudessem gozar da imunidade tributária religiosa do IPTU, seria necessário que as suas matrículas fossem unificadas. É necessária a unificação de matrículas para fins do gozo da imunidade? Vem aqui comigo. Pessoal, o que tutela a imunidade religiosa? O que ela tutela? Liberdade de crença, beleza? Liberdade de crença, é isso que é tutelado pela imunidade religiosa. E por isso, pessoal, a imunidade religiosa ganhou uma nova dicção no texto constitucional. Se você lembrar, na Constituição de 1988, a imunidade religiosa era para os templos de qualquer culto. É assim que estava escrito. Imunidade dos templos de qualquer culto. Só que, com a reforma tributária, mudou essa dicção constitucional para ficar claro que a imunidade não é do templo, a imunidade é da instituição religiosa. E eu falando isso para você, você já matou. Qual é a resposta? E ó, aqui, o Jean Charles falou, mesmo que fosse alugado, se está relacionado à atividade, será imune. Nós temos isso, né, em outra emenda constitucional, dizendo que imóvel em que a igreja é locatária, e a igreja é locatária de imóvel, o imóvel tem imunidade do IPTU também. Boa, Jean Charles. É isso aí. Vamos lá, então,
para o nosso material para a gente ver a resposta. E aí, pessoal, qual é a resposta? Vamos colocar o resultado da enquete aí na tela? E daí a resposta, pessoal. A resposta é a alternativa C de casa. Por quê, professor? Porque mudou, inclusive, a dicção da imunidade religiosa na Constituição. Estando alinhado agora o texto da Constituição Federal, lá 90%, acertou em 90%, respondeu a alternativa C. Muito legal, pessoal. Muito legal, né? Falei para vocês que tributário dá para a gente gabaritar, não é verdade? Bom, então veja, a imunidade, ela é da entidade. Olha como está agora no texto constitucional. Sem prejuízo de outras garantias, imunidade relativa a impostos, nunca se esqueça disso, que essa imunidade não é de tributos, é de impostos. Olha lá, de entidades religiosas e templos de qualquer culto. Antes se falava só em templos de qualquer culto. Houve uma mudança de redação. A imunidade é das entidades religiosas, beleza? Inclusive tem isso, hein? Inclusive, ó, suas organizações assistenciais e beneficentes. Beleza, pessoal? Legal? Tudo bem? Então, acho que ficou bem claro para você aqui, e essa foi a minha ideia em trazer essas duas questões recentes de exame da ordem, que você precisa conhecer a reforma tributária. Legal? Jean Charles falou que já está na segunda fase do 46. Que legal, hein? E faça em tributário, hein? Dica aí para vocês. Em tributário tem o menor número de peças. Tributário é bala, hein, pessoal? Sou suspeito para falar, né? Fiz em tributário. Sou professor de tributário, mas tributário é uma excelente opção. Tá bom? Beleza? Vamos à quinta questão que eu separei aqui para vocês. Tá lá na tela, pessoal. A sociedade empresária prestadora de serviços ABC Limitada, sediada no município Alfa, deixou de declarar ao fisco municipal vários serviços que prestou no território desse município. Obrigado aí, viu, pelo Emerson aí, obrigado aí pelo feedback, viu? Fico feliz que você está gostando. Olha lá, em razão disso, um agente fiscal do ISS municipal lavrou um auto de infração com multa e encargos em face da referida sociedade empresária, por não ter prestado as declarações no prazo e forma da legislação. Na realidade, pessoal, quando você sonega uma informação ao fisco relativa a um tributo devido, de propósito, você faz isso de propósito, isso é crime. Crime de sonegação fiscal, que está lá na Lei 8.137, né? Aí fala, professor, mas quando tem isso, tem que fazer o lançamento? Lógico que tem que fazer. Você faz o lançamento para cobrar o tributo devido que foi sonegado e ainda faz uma representação fiscal para fins penais, para o Ministério Público. Lembrando que, nos termos da súmula vinculante número 24, a representação fiscal para fins penais só vai ao Ministério Público após o crédito tributário estar definitivamente constituído em âmbito administrativo. Beleza? Só para você lembrar. Vamos seguir aqui? Notificada do auto de infração para pagamento, a sociedade empresária nem pagou e nem impugnou o lançamento. Beleza? Em razão do não pagamento, a Procuradoria do município ingressou com uma ação de cobrança pelo rito comum contra a sociedade ABC Limitada, fundamentada no Código de Processo Civil. Beleza? Fundamentada lá no CPC. Sobre a ação de cobrança ajuizada pela Procuradoria, então a Procuradoria do município, pessoal, entrou com uma ação ordinária de cobrança. É assim que deve ser realizada a cobrança de tributos, objeto de sonegação fiscal, tributos que foram constituídos, tributos que foram lançados. A cobrança deve ser por meio de uma ação regulada no Código de Processo Civil. Vamos lá para a tela, vamos ver as alternativas que nós temos. Tá aí para você, ó. Alternativa A, a via judicial adequada para a cobrança seria a ação de execução fiscal. A enquete já está no ar. Tá certo? A cobrança de crédito tributário sempre é por meio de ação de execução fiscal. Lembrando que a execução fiscal, né, é tratada na Lei 6.830. É isso? Olha lá, e não uma ação de cobrança regida pelo CPC. Tá certo isso, pessoal? É uma ação de cobrança, sempre pela lei de execução fiscal, sempre a execução fiscal para a cobrança de crédito tributário.
Alternativa B, vão respondendo aí no chat. Ó, eu agradeço aí a Cleide, hein? Aula maravilhosa, que legal que você está gostando, né? Aí tem aqui o Jean falou, o procurador do município está equivocado. Se ele está equivocado, qual é a resposta? Vamos seguir aqui. Alternativa B. O prazo prescricional do fisco municipal para a constituição do crédito era de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Neste caso, quando se fala de lançamento, o prazo é prescricional. Você tem que prestar atenção nas palavras. Prazo prescricional e realização de lançamento tributário. É algo que se comunica? Prescrição é para o lançamento? Alternativa C. O prazo decadencial do fisco municipal para a constituição do crédito era de 5 anos, contados da data do fato gerador da obrigação tributária. Lançamento é prazo decadencial. E quando começa a correr? É da data do fato gerador da obrigação tributária? Alternativa D. A modalidade de lançamento efetivamente utilizada pelo agente fiscal foi o lançamento por declaração. É lançamento por declaração nesse caso, pessoal? Olha quantos aspectos aí. Estou vendo várias respostas no chat. Que legal. Obrigado, Fernando, aí também. Aula muito bacana. Que bom que vocês estão gostando, viu, pessoal? Muito legal. Fico bem feliz. Eu sempre falo para meus alunos, não adianta nada eu saber, né? Tenho que conseguir explicar para vocês. Muito legal. Bom, vamos lá então. Pessoal, cobrança de crédito tributário é sempre por meio de ação de execução fiscal. Beleza? Sempre por meio de ação de execução fiscal. Não existe cobrança de crédito tributário por meio de ação de cobrança. Tranquilo? Então eu estou vendo no chat muitas respostas alternativa A, né? Podemos até colocar aí, já fechar a enquete, né? Porque já está aí a resposta. É a alternativa A mesmo, né? Olha lá, o Fernando pôs execução fiscal, processo mediante vara de execuções fiscais. Perfeito. É exatamente isso. Pus aqui para vocês o artigo da LEF, que vai tratar da execução fiscal. Olha lá, a execução judicial para cobrança da dívida ativa da União, estados, DF, municípios e respectivas autarquias, será regida por essa lei subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Subsidiariamente pelo CPC. Aplicamos o CPC apenas em lacunas. E aí vamos aproveitar essa questão inteirinha? Vem aqui comigo, bem importante. Pessoal, vamos passar nas outras alternativas para ver o que está errado? Eu vou voltar aqui, ó. Alternativa B. O prazo prescricional para a constituição do crédito. Errado. Para a constituição do crédito, o prazo é decadência. Tranquilo. O prazo de prescrição é para cobrança e não para a constituição do crédito. Lembrou? E aí o Fernando pôs, agora estão protestando em cartório. Verdade, Fernando. Tem hoje previsão de protesto, né? De dívida ativa. Perfeito. A alternativa B está errada porque fala em prazo de prescrição atrelado ao lançamento. Totalmente errado. Alternativa C. O prazo decadencial do fisco para a constituição do crédito. Está perfeito. É prazo de decadência mesmo para o lançamento. Vamos lá. Era de 5 anos o prazo de decadência. Certo. Contados da data do fato gerador. Errado. Como houve uma sonegação fiscal, o prazo para o lançamento é regido pelo artigo 173, inciso 1 do CTN, e o prazo começa a contar a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O prazo de 5 anos para o lançamento, neste caso, onde houve sonegação fiscal, começa a contar o prazo em 1º de janeiro do ano seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e não começa a contar, então, do fato gerador. Entendeu o erro da alternativa C? O erro da alternativa C está só no finalzinho, quando fala que o início do prazo seria do fato gerador. Beleza? A Ana falou, o erro está em era. Deixa eu ver. Se o prazo... Não é o era, não. O erro da alternativa C é que o prazo começa a contar em 1º de janeiro do ano seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tá bom? O prazo de 5 anos não começa da data do fato gerador. Beleza? Tá bom, Ana? Você manda aí se você entendeu para mim? Manda no chat aí. Legal? Ó, se não fosse sonegação, Fernando, se não fosse sonegação, digamos se fosse uma dívida de IPTU, prescreve em 5 anos o débito caso não seja executado. Sim. Tributo declarado,
ou tributo constituído definitivamente, 5 anos de prazo de cobrança, 5 anos de prescrição, tá bom? Ó, aqui tem mais um, hein? Pirulito Gamers, só para eu entender, decadencial, prazo para lançar, e prescricional, prazo para cobrar, é Eliana, né? Eliana, seja muito bem-vinda. É isso mesmo, Eliana. Para fazer o lançamento é prazo decadencial, para cobrar, prazo prescricional. Beleza? Legal? Perfeito, Fernando, Ana Lúcia entendeu, legal. A Maísa falou, obrigado, a maneira clara e didática, legal. Que bom, obrigado, Maísa. Aí a minha função aí é conseguir ser o mais claro possível para vocês. Agradeço aí e fico feliz que eu tô conseguindo atingir esse resultado. Obrigado, viu, pelo feedback. Vamos lá então para a sexta questão, pessoal. Olha lá, visando a melhoria do serviço de iluminação pública e da segurança do município Alfa, foi publicada uma lei municipal, vamos grifar aqui, em 20 de 2 de 2024, né? A gente teve, foi bem a questão 5, 69% acertou, né? Tivemos um percentual um pouquinho menor de acertos, né? Por isso foi legal dar uma explicação mais profunda, né, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. Visando a melhoria do serviço de iluminação pública e da segurança no município Alfa, foi publicada a lei municipal em 20 de fevereiro de 2024, instituindo uma contribuição, cuja arrecadação estaria vinculada ao custeio, à expansão e à melhoria do serviço de iluminação pública e também dos sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Acerca dessa lei, assinale a alternativa correta. Vamos lá? Alternativa A. Ó, o Fernando falou, não teve um professor ruim até agora, todos excelentes, parabéns a Damásio. Que legal, Fernando, muito obrigado aí. É a nossa missão, né? Entregar para vocês conteúdos de qualidade, ajudar vocês aí a realizarem o seu sonho, né? Conseguirem a aprovação no exame da ordem. Vamos lá, alternativa A. A contribuição poderia ser instituída e vinculada a todas essas finalidades por expressa previsão constitucional. Pessoal, ó, a enquete já está no ar da questão 6, hein? É possível a município, vou voltar no enunciado, né? Visando a melhoria do serviço de iluminação pública e segurança no município, o município pode criar essa contribuição. Tem base na Constituição para o município criar essa contribuição para custeio, expansão e melhoria de iluminação pública e também sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos? Temos base para isso na Constituição? Vou deixar vocês aí pensarem. Alternativa B, é inconstitucional a tentativa de custear a iluminação pública por espécie tributária distinta de impostos. Será que é isso? Eu vi que eu já tenho uma resposta. Alternativa A e alternativa B, né? A Cleide perguntou, quando vai ter outra aula assim, professor? Você vai saber isso depois do almoço com o nosso coordenador, o Pedro, beleza? Fica aí, volta depois do almoço, que o Pedro vai falar para vocês no próximo evento, tá bom? Alternativa C, a implantação de sistemas de monitoramento para a segurança e a preservação de logradouros públicos somente poderia ser custeada por taxas e não por uma contribuição. É isso? Iluminação pública tem que ser custeada por taxas e não por uma contribuição? Alternativa D, a implantação de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos somente poderia ser custeada por impostos e não por uma contribuição. Estou vendo algumas respostas, alternativa A aí no chat, a enquete está aberta, e aí o Jean Charles falou, taxa não. Jean, parabéns, taxa não. Decisão do Supremo Tribunal Federal. E por quê? Vamos vir aqui na tela? E por quê, pessoal, que não pode o custeio ser por meio de taxa? Por quê? Porque iluminação pública não é um serviço específico e divisível. Iluminação pública beneficia toda a coletividade de forma indistinta. Boa, Jean Charles. Taxa não, né? Taxa não. Aí eu tenho aqui, ó, por contribuição. Pois taxa, aqui, ó, por contribuição. Porque taxa, ó lá, precisa ser divisível. Perfeito. Agora, para ter uma contribuição, eu preciso ter base constitucional. Nós temos base constitucional para que os municípios possam instituir uma contribuição para custear iluminação pública e serviço de monitoramento
para segurança e preservação de logradouros públicos, nós temos essa base constitucional. Qual é a resposta? Depois da reforma tributária, sim. Eu não falei que você tem que estudar a emenda 132? Vamos lá para o nosso material. Ó, vamos lá para o nosso material? Está aqui na tela a resposta correta, pessoal, né? Olha lá, o Fernando mandou, ó. COSIP, contribuição de iluminação pública. Sim, a gente chama, né, de COSIP porque ela surgiu. A COSIP vem de uma emenda constitucional. Quando o Supremo falou iluminação pública não pode ser por taxa, mudaram a Constituição e permitiram que os municípios criassem uma contribuição para custear o serviço de iluminação pública. Ó, mas olha as respostas dessa, hein? 53% foram de A, que é a resposta, hein? Presta atenção aqui comigo. Você precisa conhecer a nova carinha que foi dada para a COSIP por conta da reforma tributária. Veja aqui comigo. Olha lá, os municípios do DF poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, mas também expansão e melhoria do serviço de iluminação pública, e aí está mais ou menos como era outra redação, mas se ampliou o destino desses recursos também para, olha lá, monitoramento, para segurança e preservação de logradouros públicos, observadas, né, a legalidade e as anterioridades. Beleza, pessoal? Legal. Tivemos muitas respostas na alternativa C. Deixa eu voltar aqui. Na alternativa C fala, tinha que ser por taxa. Taxa não, porque a iluminação pública e o serviço de monitoramento não são específicos e divisíveis, beleza? Não beneficiam pessoas, né, de forma individualizada. Olha lá, ó, tem aqui na minha cidade é cobrada uma taxa ambiental, que está errada a cobrança. Olha, taxa ambiental é bem polêmico, hein? Eu moro em Santos. Sabe quem criou uma taxa ambiental agora? O Guarujá. O Guarujá criou uma taxa ambiental. E é polêmica. Taxa ambiental, nós temos algumas polêmicas, tem que olhar exatamente qual é a configuração da taxa, para ver se é poder de polícia, ver se é algum serviço público. Normalmente é poder de polícia, tá bom? Mas tem que dar uma boa olhadinha. Legal? Pessoal, ó, iluminação pública, serviço de monitoramento e logradouros públicos não pode ser por taxa, é por meio de uma contribuição. Beleza? Legal? Vamos lá? 7ª questão. Exame 43. João da Silva, profissional liberal, foi notificado pela Administração Tributária Federal, em 20 de janeiro de 23, para prestar esclarecimentos sobre possíveis rendimentos não declarados recebidos em 2019. Sabe aquela cartinha da Receita Federal que a gente nunca quer receber? É essa que o João da Silva recebeu, não é verdade? Falando, olha, tem aqui os rendimentos que, em princípio, você não declarou. Aí seguimos. Tais rendimentos foram identificados por meio de movimentação financeira de sua conta bancária, a partir da Lei Complementar XXX de 2022, publicada em 15 de dezembro de 22. Ou seja, está se usando uma Lei Complementar de 2022 para se pedir, ter acesso a uma movimentação financeira de 2019. Beleza? Ó, a lei é de 2022 e os rendimentos 2019. E essa lei alterou os critérios de fiscalização, ampliando os poderes de investigação do Fisco Federal, né, permitindo a este acesso aos dados financeiros bancários dos contribuintes, apenas créditos e débitos, para fins de fiscalização, lançamento tributário e cobrança do imposto de renda. E resignado com a notificação relativa aos fatos ocorridos vários anos atrás, João consulta seu advogado ou advogada, que emite um sucinto parecer e uma orientação jurídica. Diante desse cenário, de acordo com o CTN, assinale a alternativa correta. E aí, nesse caso, hein, pessoal? E aí, vamos lá? Ó, que legal, hein? A Michela, né? Michela falou que tá acertando tudo, né? Acertando todas. Boa! O Fernando mandou, ó, pedágio, só de Florianópolis, algumas cidades aqui fizeram pedágio com cobrança para preservação ambiental. O TJ derrubou todos que fizeram isso. É pedágio para preservação ambiental. Aí não dá, né, pessoal? Lembrando que até pedágio, pelo Supremo, nem natureza tributária tem. Beleza? Aí vamos lá, pessoal. Ó, bota aí a enquete no ar pro pessoal. Alternativa A, a notificação é inconstitucional por violar o princípio da irretroatividade tributária.
uma vez que a referida nova lei só poderia produzir efeitos a partir da sua publicação. E veja aqui, volto aqui, que a lei é de 2022, o fisco usou a lei de 2022 para cessar uma movimentação bancária de 2019, e essa lei de 2022, ela alterou critérios de fiscalização, ampliando os poderes do fisco. Essa lei pode ser aplicada de forma retroativa? Boa pergunta. Seguimos. Alternativa B. Por não ter respeitado a anterioridade nonagesimal, que imporia a vigência e eficácia daquela nova lei, somente a partir do mês de março de 23, a notificação é indevida. Vamos vir aqui. A lei é de dezembro, em janeiro o fisco já usou ela. Essa lei que amplia os poderes da fiscalização, ela tem anterioridade? Será que temos anterioridade para isso ou anterioridade é só para a lei que aumenta tributo? Alternativa C. A notificação é regular e atende às regras constitucionais e do CTN, devendo João da Silva prestar os esclarecimentos quanto aos rendimentos recebidos e, se for o caso, recolher o imposto devido com os acréscimos também devidos. Várias respostas aí no chat, alternativa C de casa, dizendo que não houve nenhuma irregularidade. Por fim, a alternativa D, não poderá ocorrer lançamento tributário, fundado em dados obtidos a partir da fiscalização com base nessa lei complementar, já que ela instituiu novos critérios de apuração ou processo de fiscalização depois da ocorrência do fato gerador. E aí eu tenho, ó, algumas respostas alternativa A. Vem aqui comigo aqui na tela. Ó, pessoal, preste atenção. O princípio da irretroatividade tributária diz que a lei tributária que cria ou aumenta tributo só alcança fatos futuros. Beleza? A irretroatividade da lei tributária. Mas nós estamos falando na questão de uma lei que criou ou aumentou o tributo? A lei mencionada na questão, ela apenas aumentou os poderes do fisco, para o fisco conseguir ter mais informações. E o Código Tributário Nacional expressamente diz que leis que aumentam os poderes do fisco se aplicam para o passado. Nós temos isso no Código Tributário Nacional. Vamos relembrar aqui? Vamos lá? Ó, resposta da nossa questão. Ó lá, artigo 144, parágrafo 1º. Vamos colocar aqui na tela? Ó lá, aplica-se ao lançamento a legislação que posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação tem instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou otorgando ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto para alterar a sujeição passiva. Ou seja, você está aqui comigo, né? Quando muda um processo de fiscalização, ele se aplica de imediato a todas as fiscalizações que estão em curso. O princípio da irretroatividade da lei tributária tem relação com a lei que cria ou majora o tributo. Beleza? Aí a Tânia Regina falou aqui, né? C, então. É isso aí. Beleza? Vocês guardaram isso? O princípio da irretroatividade, pessoal, ele é apenas para a lei que cria ou majora o tributo, apenas para a majoração de carga tributária. Nós tivemos bastante respostas na alternativa A, né? Que associava com o princípio da irretroatividade. Retroatividade da lei tributária é só para a lei que cria ou majora o tributo. Beleza? Legal? Não tem problema se errar aqui, pessoal. Aqui a gente pode errar, a gente não pode errar no dia da prova. Beleza? Legal? Vamos lá então para o nosso material. Vamos à última questão para nós sairmos para o almoço, não é verdade? Aqui é uma questão do exame 42 da ordem. Uma lei municipal do município Alfa concedia isenção de IPTU a determinado segmento econômico. Contudo, em razão de dificuldades financeiras municipais, tal isenção foi revogada por uma nova lei, publicada em 20 de 2 de 2024, que estabelecia a produção dos seus efeitos a partir de 1 de 6 de 2024, ou seja, aqui com anterioridade mínima, né? A noventena, respeitou os 90 dias, mas não respeitou a anterioridade anual. Beleza? A sociedade empresária ABC,
mínima, né? ABC, que deixaria de ser beneficiada, questionou você, como advogado, para saber se tal lei revogadora não feriria as garantias tributárias constitucionais. E aí, pessoal, essa lei que revoga uma isenção, ela pode, obrigado, Fernando, legal aí pelo feedback, né? Olha lá, vamos lá para a tela. Olha lá, seria necessária a alteração da lei orgânica do município para revogar a isenção? Precisa alterar a lei orgânica do município para revogar a isenção? Alternativa A. B. Por configurar cláusula pétrea, a isenção que favorecia a sociedade ABC não poderia ser revogada nem mesmo por emenda. Nós temos isso, pessoal, né? Nem revogada por emenda, cláusula pétrea e isenção são temas que se comunicam. Alternativa C, a isenção que favorecia a sociedade ABC limitada poderia ser revogada, mas os efeitos só a partir do ano seguinte. A revogação de uma isenção, né? Vamos voltar aqui para a tela, ó. Vem aqui comigo. A revogação da isenção de IPTU se submete à anterioridade anual. Tem anterioridade anual na revogação de isenções, no caso aqui, isenção de IPTU. Vamos voltar lá para a tela. Próxima. A isenção que favorecia a sociedade ABC não poderia ser revogada por lei municipal, mas apenas por emenda, por ser prevista como garantia tributária constitucional. E aí, pessoal? E aí? Olá, hein? Tem aqui o Gordinho falou, tem um pouco de dificuldade em tributário, mas com uma aula dessa, com o professor mestre no assunto, que legal, muito obrigado. Obrigado, fico bem feliz aí que está sendo útil para vocês, viu, pessoal? Muito obrigado pelo carinho aí, pelo feedback. E aí? A enquete está no ar, eu estou vendo algumas alternativas C, vamos aqui para o nosso material. Alternativa C, mas também tem alternativa D, né? A alternativa C fala que a isenção teria que respeitar, né, as anterioridades, a revogação, né? Teria que respeitar as anterioridades. E a nossa resposta correta, pessoal, né? Olha lá, a Eliana, né, ama essa matéria. Que legal, Eliana. A Tânia falou, confusa essa questão. Vem aqui comigo, posso descomplicar? Vem aqui na tela comigo. Pessoal, quando você tira uma isenção, você está aumentando o tributo, concorda comigo? Porque você não ia pagar e agora tem que pagar. Beleza? Então, revogação de isenção é majoração de tributo, entendimento do Supremo. E quando eu majoro IPTU, tem que respeitar a anterioridade anual. Portanto, a nossa resposta é a alternativa C de casa. O Supremo entende que a redução de isenções equivale à majoração do tributo. Logo, submete-se às anterioridades cabíveis, né, para o caso. Em relação ao IPTU, o IPTU tem anterioridade anual. Olha lá, a isenção vale para aquele ano todo, só volta a pagar no ano seguinte. Perfeito, 76% acertaram. E eu tenho aqui um convidado especial, para terminar aqui comigo, que todos vocês vão gostar. Vocês estão arrebentando em direito tributário? Ó, direito tributário, se você quer isso aqui, ó, se você quer ser esta funcional lá na frente, direito tributário é fantástico. Professor, muito obrigado. Valeu.